Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui nosso curso de contabilidade para o concurso do CAGE, do Rio Grande do Sul. Concurso muito bom e nós vamos fazer aí um curso direcionado aí para esse concurso. Nosso curso, a gente sempre vai aí nas questões, resolvendo aí os tópicos. Nós procuramos sempre que possível aí colocar dos assuntos questões do CESP. CESP, às vezes, dos tópicos, a gente pode não ter tantas questões de ABCDE, aí a gente vai colocar também questões do CESP, porque o entendimento do CESP, nas questões do CESP também de certo e errado, certo? Na hora que nós formos fazer uma revisão, a gente vai fazer a revisão lá final, aí a gente pega e dá uma mesclada com outras bancas, certo? Então, por enquanto, durante o curso aí a gente vai focando aí só nas questões do CESP, seja a ABCDE, múltipla de escolha, ou certo e errado. Sempre que tiver questões do CESP de ABCDE, a gente vai estar colocando aí. Beleza, pessoal? Então vamos aí, vamos no quadro, para a gente começar aí nosso curso. E nosso curso, primeira questão aí, a contabilidade tem como principal objetivo aqueles conceitos lá iniciais de contabilidade, questão em que caiu no TRE Bahia 2017, o objeto da contabilidade. O objeto da contabilidade é o quê? É o patrimônio. O objeto da contabilidade é o patrimônio, assim entendido, conjunto de bens, direitos e obrigações. O objetivo da contabilidade. O objetivo da contabilidade vai ser fornecer informações úteis para a tomada de decisões por parte dos usuários em geral, certo? Fornecer informações úteis para a tomada de decisões. Ah, Silvio, a gente às vezes fica com aquela coisa, confundindo o objetivo com a finalidade, porque às vezes fala finalidade da contabilidade. E aí o que é que acontece, pessoal? É praticamente a mesma coisa, finalidade e objetivo final, que é essa coisa de fornecer as informações úteis para a tomada de decisões, certo? Agora, muitas vezes você pega assim, o objetivo meio da contabilidade é o quê? É controlar o patrimônio com o objetivo fim de fornecer essas informações para auxiliar os usuários na tomada de decisões, certo? Então isso pode vir muitas vezes como objetivo ou como finalidade. Nunca esquecendo, o campo de aplicação da contabilidade são as aziendas, essas entidades econômico-administrativas, toda vez que você tem um patrimônio e sobre aquele patrimônio tem sua administração, aquilo passa a ser campo de atuação da contabilidade, são as aziendas. E os usuários da contabilidade, nós teremos usuários externos e usuários internos. Nós vamos ter lá a administração, nós vamos ter os funcionários como usuários internos e os usuários externos, o governo, os investidores, os fornecedores, os clientes, tudo isso aí são usuários externos, mas pode ser tanto usuário interno quanto usuários externos. Então a contabilidade tem como principal objetivo fornecimento de informações, está aí, fornecimento de informações que proporcione aos seus usuários, os seus mais diversos usuários, seja internos, seja externos, utilidade no processo de tomada de decisões. Portanto, está aí, primeira questão, alternativa correta, letra A. Elaboração de guias de recolhimento, não tem nada a ver. Elaboração de demonstrações contábeis que atenda a finalidade específica de determinado grupo de usuários. Não, a contabilidade, ela vai atingir o objetivo dela de fornecer informações através de quê? Através desses demonstrativos contábeis, que são relatórios que vai justamente permitir a comunicação entre a contabilidade e o usuário da contabilidade. Por exemplo, o balanço patrimonial. Aqui é um relatório que vai permitir a comunicação da contabilidade que você fez lá toda, fez todos os lançamentos, e ele vai sintetizar no balanço patrimonial. Então é um relatório que vai permitir essa comunicação entre a contabilidade e o usuário da contabilidade.
Avaliação da capacidade das entidades comerciais em arcar com suas obrigações financeiras, não, e mensuração de bases patrimoniais a fim de elaborar corretamente as demonstrações contábeis, também não. Então, o principal objetivo, tido aí como finalidade, como objetivo final, é o quê? É fornecer informações úteis para auxiliar os usuários, seja ele interno ou externo, na tomada de decisões. Beleza. A contabilidade tem como objeto o patrimônio, perfeito. O objeto da contabilidade é o patrimônio e, como um de seus objetivos, prover seus usuários de informações úteis para a tomada de decisões, verdadeiro. Objeto e objetivo que não pode se confundir. O objeto é o patrimônio e o objetivo é fornecer informações úteis. A contabilidade atinge seu objetivo de fornecer informações sobre a composição e as variações do patrimônio para a tomada de decisões por meio das técnicas contábeis de escrituração contábil, demonstrações contábeis, auditoria e análise de balanço. Olha só. Aí ele está falando que atinge esse objetivo de fornecer informações através das técnicas contábeis. Exatamente, né? Ele vai fornecer essas informações através aí dessas chamadas técnicas contábeis. E quais são as técnicas contábeis? As técnicas contábeis, nós vamos ter aí a técnica contábil da escrituração, perfeito, escrituração, das demonstrações contábeis, da auditoria e da análise de balanço. Olha só, pessoal, e se você for olhar, certo? Se você for olhar o edital do CAGE, claro que você olhou, você vai ver, né, que as demonstrações contábeis, tudo que ele pede lá, é em conformidade com o quê? É em conformidade com a Lei 6.404, certo? Então, ele não vai te cobrar lá, né, as demonstrações de acordo com os pronunciamentos contábeis, de acordo com o CPC 26, esse tipo de coisa. Até ele fala que nas demonstrações contábeis pode ser cobrado subsidiariamente o pronunciamento básico. Então, a única coisa que poderia ser cobrado aí, que estaria no seu edital de pronunciamento, seria o quê? O CPC 00, certo? O CPC 00 ele pode cobrar. Fora isso aí, né, ele não cobraria nada que estaria fora do edital. Então, as demonstrações contábeis vão estar de acordo com a Lei 6.404, né, as demonstrações obrigatórias. E as demonstrações obrigatórias, de acordo com a Lei 6.404, são balanço patrimonial, DRE, DLPA, DFC e para as sociedades de capital aberto, quem? A DVA. Além disso, serão complementadas por notas explicativas, certo? Beleza, então balanço patrimonial vai fornecer as informações sobre a situação patrimonial e financeira da empresa. DRE vai confrontar receita e despesa, vai fornecer informação sobre o quê? Sobre o desempenho da empresa. Essa DLPA é que vai permitir a comunicação do balanço patrimonial com a DRE. Você apura o lucro na DRE e ele é colocado lá no balanço patrimonial através de quem? Da DLPA. Aí nós teremos também a DFC, demonstração do fluxo de caixa. Essa demonstração, pessoal, ela não é obrigatória para toda empresa não, toda SA não. Ela vai ser obrigatória para todas as sociedades de capital aberto e as de capital fechado somente que tiverem patrimônio líquido acima de 2 milhões. Certo? E a DVA obrigada somente para as sociedades de capital aberto. Portanto, o item 3 é um item verdadeiro. Atinge seu objetivo de fornecer informações sobre a composição e as variações do patrimônio para tomar decisões por meio das técnicas contábeis de escrituração contábil, demonstrações contábeis, auditoria e análise de balanço. Perfeito, verdadeiro. As contas do ativo, né, compreendem as aplicações de recursos em bens e direitos. Aí só a gente lembrando, né? Aí nós vamos ter, ó, do lado esquerdo nós vamos ter o ativo. E do lado direito nós vamos ter o passivo, certo? O ativo, né, são o que nós temos ali dentro? Os conjuntos de bens e direitos, né? Do lado direito nós temos o passivo, que ali nós temos as obrigações da empresa, certo? Nós vamos ter uma parte lá que é o passivo exigível. Essa aí são as obrigações da empresa perante terceiros. E nós temos o PL. De acordo com a Lei 6.404, o PL é um dos grupos do passivo, certo? O PL. E o PL é o que, Silvio? Obrigações, né, da empresa para com os sócios, certo? Esse passivo é todo chamado de origens de recurso. Então, as origens de recurso podem ser de capital próprio e de capital de quê? De terceiros. O ativo aqui são as o quê? As aplicações de recurso.
certo? Então, tá certinho o que ele falou, que no ativo nós temos as aplicações. E o ativo se vai dividir em quantos grupos? Nós vamos ter aqui no ativo 2 grupos, o ativo circulante e o ativo não circulante. E no passivo, 3 grupos, passivo circulante, passivo não circulante e o quê? IPL. Então o PL é um dos grupos, né, do passivo. Perfeito? Ok, então justamente corroborando aí o que ele diz, as contas do ativo compreendem as aplicações de recursos em bens e direitos. Isso é o que, Silvio? Verdadeiro. A questão 5, ele vem aí, muitas são as condições, tá lá isso aqui, lá, a equação lá no seu, né, no seu programa lá. Muitas são as condições em que a equação patrimonial de uma entidade pode apresentar-se, mas em nenhuma hipótese a situação líquida ela pode ser maior que o ativo total. Vamos lá novamente, né? Ele está dizendo que em nenhuma situação o ativo ele pode ser maior de que a situação líquida pode ser maior do que o ativo total, né? Então vamos pegar aí, olha só, pessoal, aí nós vamos ter as seguintes situações possíveis, né? Nós poderíamos ter o ativo aqui, o passivo e o PL. Aí uma das situações possíveis seria o quê? Ó, a primeira situação que era possível ali era o ativo ser maior do que o passivo. Ativo maior do que o passivo. Então vamos ver essa situação, ó, ativo maior do que passivo. Passivo, esse passivo quando a gente vai falar, é o passivo que? O passivo exigível. Tem que tomar cuidado, que tem hora que ele fala o passivo como sinônimo de passivo exigível, e quando ele fala assim, passivo total, aí ele está incluindo o PL dentro, certo? O ativo maior do que o passivo exigível, isso implica o quê? Um PL maior do que 0. Isso é uma situação boa, é uma situação superavitária. O ativo igual ao passivo exigível, isso implica um PL igual a 0, situação nula, situação equilibrada. E o ativo menor do que o passivo exigível, isso implica um PL menor do que 0, né? Essa é a situação deficitária, uma situação negativa. É como se você tivesse um ativo de 100 e um passivo exigível de 130. Você iria vender o ativo, iria dar para pagar uma parte do passivo e a outra parte do passivo ficava sem cobertura do ativo, ficava descoberto. É por isso que toda vez que o ativo é menor do que o passivo exigível, a gente chama de passivo a descoberto. Beleza? Tranquilo. Agora olha só, o PL, equação, né? O PL é sempre o quê? O ativo menos o passivo. O PL é ativo menos passivo. O PL é ativo menos passivo. Por isso, se o ativo for maior do que o passivo, né? Esse passivo exigível, a gente tem um PL maior do que 0. Se o ativo for igual ao passivo, o PL é igual a 0. Se o ativo for menor do que o passivo, esse PL vai ser negativo. Perfeito. Aí, olha só, pessoal. O valor mínimo que o passivo pode assumir é 0. O passivo ele pode ser positivo ou 0. Aí vamos supor que ele assuma o valor de 0. Aí o PL vai ser igual a quem? Ao ativo. Se ele assumir qualquer outro valor, 1, 2, 3, o PL vai ser o ativo menos aquele valor. Então o PL vai ser no máximo igual ao ativo, certo? No máximo igual ao ativo. Ou seja, ele é menor ou igual ao ativo. E ele só vai ser igual ao ativo quando? Quando não tiver obrigações, certo? Então o PL é no máximo, um PL vai ser sempre, ó, menor ou igual a quem? Ao ativo. É tanto que esse PL, denominado patrimônio líquido, situação líquida, né? Patrimônio líquido, enquanto o ativo aqui ele é denominado como patrimônio bruto, certo? Patrimônio líquido e patrimônio bruto. Então, o PL pode assumir qualquer valor. O PL ele pode ser, o ativo ele só pode ser maior ou igual a 0. O passivo ele só pode ser maior ou igual a 0, não tem passivo negativo. Agora o PL, ele pode ser maior, menor ou igual a 0. O que o PL não pode jamais é ser o quê? Maior do que o ativo. Então é justamente aí o que ele fala, né? Olha só, ele vem aí, muitas são as condições em que a equação patrimonial de uma entidade pode apresentar-se. Mas em nenhuma hipótese a situação líquida pode ser maior do que o ativo total. Isso é o que, Silvio? Isso é verdadeiro, né? Verdadeiro aí. Perfeito. O patrimônio não é objeto de estudo exclusivo da contabilidade. Perfeito. Outras, né? Administração, outras disciplinas estudam aí o patrimônio. Não é objeto de estudo exclusivo da contabilidade. Haja vista que ciências como a administração e a economia também se interessam pelo patrimônio, mas é a única que restringe o estudo do patrimônio a seus aspectos quantitativos. Falso.
É falso. Por que falso? Porque a contabilidade não se restringe somente aos aspectos quantitativos. Vai ter os aspectos quantitativos e o quê? E qualitativos. Quando você tem um balanço patrimonial, você não quer saber, por exemplo, que tem 2 milhões de ativos. O que você quer saber, como é a composição, qual é a qualidade daqueles ativos. Certo? Que isso é importante. Você ter 1 milhão em dinheiro é diferente de você ter 1 milhão em imobilizados. Né? Então pronto. Então o patrimônio ele não é objeto de estudo exclusivo, mas ele está dizendo que é a única que restringe o estudo aos seus aspectos quantitativos. Falso aí. Questão 7. Denomina-se passivo a descoberto a situação em que o total de exigibilidade supera o total de bens e direitos, implicando na inexistência do patrimônio líquido. Eu lhe falei, passivo a descoberto é o quê? É toda vez que o ativo é menor do que o passivo, né? Passivo, quando a gente está vendo passivo exigível. Se o ativo é menor do que o passivo exigível, isso vai implicar em quê? Em um PL negativo, em um PL menor de que zero. Certo? Então não é implicando em inexistência de PL, é um PL o quê? Negativo, portanto falso. Tem bancas que consideram essa alternativa aí como verdadeiro, o CESP não considera. Por exemplo, uma banca ESAF, ele fala que só existe PL se o PL for positivo. Se ele for, né, zero ou negativo, seria inexistência de PL, que é diferentemente do entendimento, por isso que nosso estudo aqui é focado aí, direcionado para a banca CESP. Considerando que o campo de abrangência de uma ciência, né, é delimitado aí pelo seu objeto, conclui-se que somente o atributo quantitativo do patrimônio delimita a contabilidade. Falso, nós vimos que a contabilidade é tanto o atributo quantitativo quanto o qualitativo. A confusão normalmente feita entre os termos capital e patrimônio é causada pelo fato de, na contabilidade, o capital ser constituído pelo patrimônio líquido, enquanto o patrimônio é formado pelo ativo total das entidades. Falso, né? Então ele diz o capital ser constituído pelo patrimônio líquido. Falso. O patrimônio líquido da empresa, um dos elementos do patrimônio líquido da empresa é o capital social. Então, o capital é integrante do patrimônio líquido, enquanto o patrimônio é formado pelo ativo total das entidades. O patrimônio na contabilidade não é o ativo total, é os bens e direitos menos o quê? Menos as obrigações. Certo? Não é só a parte positiva, é a parte positiva e a parte negativa. Portanto, bens e direitos menos aí as obrigações. Questão 10. A existência de saldo total de passivo maior que o saldo total do ativo configura que o direito dos sócios é negativo. Olha só, se o passivo é maior que o total do ativo, significa que tem um PL, o que? PL negativo, não é isso? PL, eu lhe falei que é o direito, às obrigações, né, da empresa perante os sócios. Então, na realidade, quando aquele PL está negativo, está dizendo que os sócios é o quê? O direito dos sócios é negativo. Isso é o quê? Isso é verdadeiro, né? O PL é o direito que os sócios vão ter. Só que aquilo ali não é uma coisa, não é uma obrigação. Olha só, a diferença que a gente tem entre o passivo exigível e o PL são obrigações da empresa. Sendo que o passivo exigível são obrigações exigíveis. O PL não são obrigações exigíveis, certo? Então, na realidade, se o PL é negativo, o direito do sócio é negativo, item verdadeiro. Havendo liquidação de empresa em situação líquida, nula ou equilibrada, os seus ativos será suficiente apenas para o pagamento das dívidas com terceiros, não sendo suficiente para o pagamento do capital próprio, né? Exatamente, né? Se você tiver ali, né, uma situação nula ou equilibrada, o que é que acontece? Você vender todos os ativos vai dar para você pagar todos os seus passivos, né? Não vai ter o pagamento lá do capital social, não teria, porque o PL naquela situação, o PL era o quê? O PL é nulo, né? O PL é nulo, certo? Então, com certeza, é uma situação, porque o PL nós vamos ter capital. Nós vamos ter capital aqui dentro, né? O capital aqui dentro, 100 mil, qualquer outro valor. Então, se aquilo ali, né, o ativo está sendo igual ao passivo, é porque aquele PL está zero, né? Então, possivelmente aqui alguma coisa anulou esse PL, um prejuízo, uma conta de efeito negativo, né? Então, não sendo suficiente para o pagamento do capital próprio verdadeiro.
Questão 12. Caso uma empresa possua 50 mil de capital de terceiros, que representa 25% do total de recursos à disposição da sociedade, o ativo total da empresa será inferior a 150 mil. Vamos lá, uma empresa ela possua capital de terceiros de 25% do recurso. Então aqui ó, você vai ter o passivo. Passivo é composto de capital próprio e capital de terceiros. Ele está dizendo que o capital de terceiros representa 25% do capital total à disposição da empresa. O capital total à disposição da empresa é quem? É o passivo. Então isso aqui representa 25% de X. Beleza. E o ativo total da empresa será, né? A empresa possua 50 mil em capital de terceiros. Então esses 25% equivale a quanto? Equivale a 50 mil. Né, do recurso total. Então, como é que a gente faz ali? 25%, né, de X vai ser igual a quanto? A 50 mil, para eu achar quem é X, o passivo da empresa. Então, então, na realidade, X vai ser igual a quanto? X vai ser igual a 200 mil. Ah, certo. Então, quer dizer, Silvio, que o passivo total vai ser igual a 200 mil. Isso significa o quê? Que o ativo total também vai ser igual a 200 mil, porque isso é o equilíbrio da contabilidade. Ativo total é igual a passivo total. Ele está dizendo que o ativo total da empresa será inferior a 150 mil. Falso. Será inferior a 150 mil nada. Será o quê? Superior aí a 150 mil. Questão 13, uma empresa que tem ativos totais de 100, passivo totais de 90 e capital social realizado de 20, apresenta uma situação patrimonial líquida deficitária. Olha só, ele está me dizendo, ele está querendo induzir PL negativo com prejuízo, certo? PL negativo é uma coisa e prejuízo é outra. Você pode ter um prejuízo e mesmo assim seu PL ficar o quê? Ficar positivo. Ele está me dizendo que o ativo total da empresa, o ativo da empresa é quanto? É 100. E o passivo da empresa é quanto? O passivo da empresa é 90. Então ele já me disse que o PL é quanto? O PL é 10. Né? O PL é 10. Né? Apresenta uma situação patrimonial líquida deficitária? Não. Apresenta uma situação líquida o quê? Superavitária, positiva. Agora, isso ele está querendo me induzir. Se o PL é 10 e o capital é 20, é porque essa empresa não vai ter aí, possivelmente, uma conta de efeito negativo. Né? Normalmente o que pode ter levado isso aí seria o quê? Um prejuízo de 10. Mas ter prejuízo de 10 não significa ter uma situação líquida negativa, né? Portanto, questão 13 aí, falsa. Questão 14, o patrimônio líquido da entidade compreende as suas exigibilidades e obrigações para com terceiros. Não, né? Nós já vimos, o patrimônio líquido, né, corresponde às obrigações aí para com os sócios. E não são o quê? Exigibilidades, né? São obrigações que elas não são exigíveis. Portanto, 14 aí também, falso. 15, para que se reconheça um item como ativo, é necessário que o recurso seja controlado pela entidade em resultado de eventos passados. Por isso, um item que gera benefício no futuro não compõe um ativo. Vamos lá, o ativo é a parte o quê? A parte positiva da empresa. Então, o ativo, a gente tem um tripé do ativo. Qual é o tripé do ativo? São recursos controlados pela empresa, recursos controlados, decorrente de quê? De eventos passados, certo? Decorrente de eventos passados, e é que é provável que vai gerar o quê? Benefícios. Provável que vai gerar benefícios para a empresa, certo? Esse é o tripé do ativo, certo? A grande coisa do ativo é essa possibilidade de gerar o quê? Gerar benefício futuro para a empresa, certo? Recursos controlados, decorrente de eventos passados, que seja provável que vai gerar benefícios. O tripé, por sua vez, do passivo, nós vamos ter o passivo, dívida presente da empresa, olha só, dívida presente, decorrente também de eventos já ocorridos, de eventos o quê? Eventos passados. A contabilidade, ela retrata sempre um fato já ocorrido, decorrente de eventos passados, para cuja liquidação, né, se espera que haja, é provável que haja uma saída, provável que haja uma saída de recursos. Olha só, é provável que haja uma saída de recursos. Então não quer dizer que vai haver obrigatoriamente saída de recursos, né? E nem muito menos que seja recursos o quê? Financeiro. É provável que haja uma saída de recursos. Mas você pode liquidar um passivo sem que tenha recurso financeiro, né? Como assim, Silvio? Você tem lá um passivo
uma receita antecipada de serviços. Como é que você liquida aquele passivo? Prestando serviços, né? Então é provável que haja uma saída de recurso, entenda, não necessariamente financeiro. Recursos o quê? Econômicos, certo? Recursos econômicos. Então, e não necessariamente para a liquidação do passivo tem que haver uma saída de recursos. É provável que haja, o normal é que haja uma saída de recursos para a liquidação de passivo, mas você pode ter um passivo lá que houve um perdão de uma dívida prescreveu, então você não vai ter a saída de recursos naquela situação, certo? Então aí nós tripé do ativo, tripé do passivo, né? E o PL, o que é o PL? A definição do PL é o interesse residual no ativo depois de deduzido os passivos, certo? É o interesse residual no ativo depois de deduzir os passivos. Silvio, mas isso aí é trazido pelo, né, CPC 00, mas ele citou, né, e ele vai cobrar alguma coisa do CPC 00. Ele falou na hora lá das demonstrações que subsidiariamente ele vai pegar as informações no CPC 00. Então se ligue aí no CPC 00. A gente vai falar, vai resolver muitas questões dele aí, certo? Ativo, passivo e PL, né? Ok, Silvio. Então, ele está dizendo o item que gera benefício futuro não compõe o ativo, isso é o quê? Isso é falso. Questão 16. No ativo, as contas são classificadas em ordem decrescente do grau de liquidez dos elementos nela registrados. Isso é perfeito, né, pessoal? Perfeito. No ativo, ó, o ativo nós vamos ter o ativo circulante e o ativo não circulante. Aí, esse ativo em ordem decrescente de quê? Ordem decrescente de liquidez. E o passivo, a lei não fala nada. Por analogia, a doutrina diz que o passivo em ordem decrescente de exigibilidade. Mas se ligue, se botar lá segundo a lei 6.404, não tem isso na lei 6.404 não. E o porquê a lei 6.404 não coloca isso? Porque ela trata o PL como integrante do passivo. E o PL não é exigível, então não tinha sentido ela colocar isso. Certo? Agora, dentro aqui do passivo exigível, né, circulante e não circulante, aqui sim obedece a ordem decrescente de exigibilidade. Só lembrando, né, o ativo não circulante é dividido em ativo realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e o quê? E intangível. Beleza, né? Então vamos voltar lá, que aí ele fala... Os ativos das contas serão classificadas em ordem decrescente de grau de liquidez nos elementos nela registrados. Isso é o quê? Verdadeiro. O objetivo do balanço patrimonial é evidenciar a situação financeira e patrimonial da organização em determinada data, representando desse modo uma posição dinâmica. Olha só, o objetivo do balanço patrimonial é uma foto, é para dizer quanto a empresa tem de bens, de direitos, de obrigações, né? Então é evidenciar a situação financeira e patrimonial mesmo da organização em determinada data. Perfeito. Representando-se desse modo uma posição dinâmica. Se em determinada data, vai representar uma posição o quê? Estática. E eu chamo a sua atenção que esse é o único demonstrativo estático. Os outros, todos demonstrativos, são demonstrativos o quê? Dinâmicos. O balanço patrimonial é composto pelo ativo, pelo passivo e pelo PL, considerando-se que o ativo e o passivo sejam divididos em circulante e não circulante. É correto afirmar que as obrigações que vencerem após o término do exercício social seguinte, né, deverão ser classificadas no passivo não circulante. Olha só, né? Aí nós vamos ter o seguinte, né, ativo circulante e ativo não circulante. Para ser classificado no ativo circulante, são, né, os direitos que vão ser realizados até o término do exercício social subsequente. Então, se você está elaborando isso aqui em 31/12/2018, tudo que vai ser realizado até 31/12/2019 é para estar no circulante. Só após 31/12/2019 que é para vir para onde? Para o não circulante, certo? Essa é a regra. Beleza. Agora, pessoal, existem transações, né, que vai fugir isso aí. Como assim, Silvio? Empresas que tenham o ciclo operacional maior de que um ano. Ciclo operacional vai ser o prazo, você comprou a mercadoria, aquela mercadoria ficou estocada, ou você industrializou, depois você vendeu até você receber. Isso que é o ciclo operacional. Certo? Então, esse ciclo operacional normalmente é menor de que um ano. Mas se ele for maior de que um ano, essa classificação do que é circulante e não circulante terão como base o quê? O prazo do ciclo operacional. Certo? Beleza. Outra coisa é o seguinte: operações de venda, empréstimo e adiantamento
a sócios, acionistas, pessoas ligadas, certo? Decorrente de operações não usuais. Se preencher todos esses requisitos, a empresa estiver vendendo, emprestando, adiantando, para essas pessoas ligadas, decorrente de operações não usuais, aí independe do prazo, vai para onde? Vai para o ativo realizável a longo prazo, certo? Mas se a empresa estiver tomando emprestado, aí vai depender do prazo. Pode ser circulante ou pode ser passivo não circulante. Beleza? Então vamos lá, né? Aí nós temos, né? O balanço patrimonial é composto pelo ativo, pelo passivo e pelo PL. Considerando que o ativo e o passivo sejam divididos em circulante e não circulante, é correto afirmar que as obrigações que vencerem após o término do exercício social seguinte, exatamente, deverão ser classificadas onde? No passivo não circulante. Isso é o quê? Isso é verdadeiro. Questão 19. Né, que foi a 18, 19, se determinada empresa fixar o ano civil como um período base para seu exercício social, mas for obrigada a adotar um ciclo operacional maior do que o ano civil, então as dívidas dessa empresa serão classificadas no passivo circulante ou lá no exigível a longo prazo, que é passivo não circulante, né, de acordo com o prazo do ciclo operacional. Se ela tiver, olha só, fixar o ano civil como período base para seu exercício social, mas for obrigada a adotar um ciclo operacional maior que o ano civil. Então as dívidas dessa empresa serão classificadas no circulante ou no longo prazo, de acordo com esse prazo do ciclo operacional. Isso é o quê? Isso é verdadeiro. Perfeito. O grupo do patrimônio líquido, que representa o valor residual entre o ativo e o passivo, inclui as contas. Está me falando as contas do PL. Então nós vamos ter no PL a conta capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucros, ações em tesouraria e prejuízo acumulado. Isso é verdadeiro, né? Está correto, toma muito cuidado, que isso aqui tiraram. Antigamente poderia ter aqui no PL lucros ou prejuízo acumulado. Hoje somente prejuízo acumulado. E hoje também a gente não pode constituir mais reservas de reavaliação. Ah, Silvio, mas pode ter saldo lá? Pode, mas não pode constituir. E isso aqui está de acordo com a lei. Então essas são as contas do PL de acordo com a lei. Capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucros, ações de tesouraria e prejuízos acumulados. Portanto, verdadeiro. Aí, questão 21. Ao final de cada período de apuração, as contas de resultado elas devem permanecer com saldo para serem adicionados à movimentação dos períodos seguintes. Isto é, o saldo final de um período é o saldo inicial do outro período. Como a gente já terminou o tempo, aí a gente vai fazer uma explanação disso aqui e isso fica para o próximo bloco.